Olá, tudo bom? Tudo bem? Estou aqui para apresentar para vocês um resumo simples, cujo tem como temática hipertensão arterial sistêmica e seus efeitos de risco, conhecimentos de acadêmicos de enfermagem. Esse trabalho tem como a minha autoria Felipe de Deus Ribeiro Ricardo, relator, acadêmico de enfermagem do Centro Universitário Vale do Salgado. Tem também como autoras a Stephanie Monara Silveira Fernandes e Caroline Bezerra da Silva, ambas também acadêmicas de enfermagem do Centro Universitário Vale do Salgado. Tem como orientador o professor João Paulo Xavier Silva, docente do curso de enfermagem do Centro Universitário Vale do Salgado e Centro Universitário Dr. Leão Sampaio. Trago na introdução a hipertensão como uma das principais causas de morte no mundo. A hipertensão fazendo parte, das DCNTs, que são as doenças crônicas não transmissíveis, que são uma das principais causas de morte no mundo, que tem a hipertensão também como a principal DCNT. Então é uma doença bastante comum, não só nacionalmente, mas como mundialmente. Ela é condicionada patologicamente multifatorial, ou seja, não vem apenas de uma condição, não tem apenas um fator determinante para o desenvolvimento dessa patologia, mas pelo contrário, pode ser de várias causas, desde o fator genético, como o fator hereditário, como também os hábitos de vida podem influenciar no acometimento e desenvolvimento da hipertensão. Como qualquer doença, a hipertensão também tem seus fatores de risco, que também podem ser determinantes para o acometimento e aparecimento de sequelas ou até mesmo de outras doenças, que o indivíduo pode vir a sofrer com a hipertensão ou então com o não controle, da hipertensão arterial. Epidemiologicamente, trata-se de uma doença mundialmente conhecida, que já vem sendo tratada há tempos e que está cada vez mais presente no público jovem. Antigamente tinha-se a ideia que hipertensão era mais presente, só podia ter idoso, só que não. Cada vez mais está sendo provado ao contrário, que o público jovem está sendo cada vez mais acometido por essa patologia. O estudo tem como objetivo avaliar os conhecimentos dos acadêmicos de enfermagem sobre a hipertensão arterial sistêmica e seus fatores de risco. Metodologia. A pesquisa trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Foi realizada com 21 acadêmicos de enfermagem do Centro Universitário Vale do Salgado. Foi realizada no mês de março e abril de 2021. E como instrumento de coleta foi utilizado um roteiro de entrevista do tipo semi-estruturada. Análise de dados ocorreu mediante a aplicação de uma técnica denominada análise de conteúdo, empregando mais especificamente a categorização temática dos dados. Os resultados da pesquisa permitiu a construção de uma categoria empírica, que foi denominada Concepções de Acadêmicos de Enfermagem sobre a hipertensão arterial sistêmica e seus fatores de risco. Com essa categorização temática e com as respostas conseguidas na pesquisa, foi possível concluir que o conhecimento sobre a hipertensão arterial sistêmica é fundamental. Quando você desenvolve um conhecimento, quando você aprende sobre uma determinada patologia, consequentemente, você consegue desvelar fatores que possam vir ou a ser algo positivo ou algo negativo para o desenvolvimento da doença. E a hipertensão não é diferente.
Você conhecendo a hipertensão, você vai saber, por exemplo, diagnosticar precocemente a doença. A gente pode fazer, usar como exemplo, aferir a pressão, né, de maneira regular, aferir frequentemente a pressão, assim tendo um controle e podendo saber se sua pressão está ou não, pois também trata-se de uma doença silenciosa e que você pode estar acometido com ela sem mesmo saber. E também é muito importante os hábitos saudáveis, onde estudos apontam que hábitos saudáveis são bastante necessários em quaisquer doenças e na hipertensão principalmente. Você não tendo hábitos saudáveis, você está cada vez mais susceptível ao desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica. E com hábitos saudáveis você pode prevenir, é uma maneira de prevenção da hipertensão, como também você pode, é uma maneira que você ajuda a controlar se já acometido, né, por essa doença. E um ponto importante a se frisar também é o conhecimento da hipertensão arterial é fundamental, mas para os acadêmicos não é fundamental apenas para eles próprios em si se cuidar em relação a essa patologia, mas como também em relação à própria profissionalização dos acadêmicos, pois por se tratar de uma doença bastante comum e impactante, né, no sistema de saúde, também é importante em relação a isso os acadêmicos de enfermagem, né, saber mais sobre esse assunto. E aqui estão as referências que foram utilizadas, né? Então é só isso, valeu, muito obrigado aí pela atenção de todos. Valeu.